Muito bem, amigos, estamos de volta no Arena Esportiva com o tema Torcida Única, briga entre as torcidas, não só no futebol, mas também em outros esportes como o basquete. As presenças da deputada Marta Rocha e também do professor e sociólogo Maurício Murad. O que disse há pouco, antes da gente ir para o intervalo, deputada, o professor Maurício Murad sobre as medidas que devem ser tomadas a curto, médio e a longo prazo? Eu acho que existem algumas medidas que vinham sendo tomadas e devem ser mantidas, né? Eu acho que não dá para pensar em juntar esse número de pessoas sem que as torcidas tenham um cadastro. É preciso, e há sempre uma grande discussão com as torcidas, que eles dizem que muitos desses elementos não pertencem às torcidas organizadas, que são simpatizantes das torcidas, mas é preciso que a gente tenha um cadastro. É preciso que esse cadastro esteja à mão para quando for consultado. A distribuição dos ingressos, os clubes fazem essa distribuição sem nenhum tipo de cuidado. Então, a gente já falou disso aqui, né? A venda, a prática do crime de estelionato, né? No caso que você citou do jogo Flamengo e Botafogo, teve uma situação que a gente tem que olhar com muito cuidado. Naquele dia, em razão de uma movimentação das mulheres dos policiais, o JEP não trabalhou no seu quantitativo pleno. É verdade. E nem um choque também, deputada. Então, o que aconteceu? E eu quero elogiar aqui, porque o JEP ele tem uma interlocução muito experiente com esse tipo de evento. O JEP fez falta ali porque não houve aquela condução das torcidas que já é corriqueira no Rio, né? Agora, eu acho que a gente tem que partir também para um trabalho de conscientização e educação dessas pessoas que estão entrando nas torcidas, que estão ali para fazer um ato de raiva, um ato de rancor e não um ato de celebração. A beleza da torcida está na bandeira, na música, né? Até na rivalidade que a gente vê da música, da palma, do grito, mas não na rivalidade que se traduz na eliminação da vida, né? Ou na possibilidade de uma lesão corporal de natureza grave ou uma lesão corporal leve. Então, eu acho assim, e acho que os clubes têm que ter um pouco mais de responsabilidade. Eu acho assim, que apenas eu estava lendo essa decisão recente, né, relativamente ao campo único, né, ao mando único, aí todos os grandes clubes foram contrários. Mas o que os grandes clubes estão fazendo para participar efetivamente da solução desse problema? Eu não estou aqui fazendo apologia para não dar o ingresso, mas dar o ingresso por si só é muito pouco, né? E o presidente do clube quer sempre estar muito bem com a torcida, eu acho que é assim que tem que ser. Então, acho que é muito essa linha, a gente pensar efetivamente em medidas emergenciais, como a organização das polícias para aquele evento, seja na prevenção ou na repressão, na apuração, né? Está ali disponível, isso já existe, né, dentro dos estádios, já tem lá um braço da Polícia Civil, seja no campo da educação, integrar essas torcidas, ver de onde é que vem tanta raiva e pensar nesse fenômeno que acolheu aí as torcidas. Agora, ter medidas enérgicas de responsabilização dos autores. Sem essas medidas enérgicas, eu estou aqui, de certa forma, ou de todas as formas, né, silenciando diante da prática do delito. Com certeza. Uma situação que já existe na vida comum, professor Maurício Murad, poderia ser um disque denúncia ligado ao futebol, ao esporte, como já temos na vida comum? Olha, eu tenho defendido essa ideia, publicado isso em artigos, em jornal, em relatórios que na universidade, primeiro na UERJ e agora na Universo, a gente encaminha para todas as autoridades. Eu tenho defendido essa ideia do disque denúncia desde 1990. Por que uma ideia dessa não é acolhida? Se nós temos experiência positiva do disco denúncia, em geral... Na vida comum, né? Na vida comum, do Disque 100 da pedofilia, que é um horror esse negócio da pedofilia. Verdade. E o disque denúncia, porque protegido pelo anonimato, o cidadão comum, o cidadão pacífico, ele denuncia. E aí a autoridade policial tem que fazer o seu papel.
O Disque Denúncia eu acho fundamental. É, ao mesmo tempo, uma medida que reúne essas três ações de curto, médio e longo prazo. Porque ela é de caráter repressivo, porque você indica o delituoso. Ela é preventiva, porque ao indicar você vai e desmonta os esquemas do conflito e evita o problema. E, ao mesmo tempo, é reeducativo, porque a Constituição brasileira é clara. Segurança é direito do cidadão e dever do Estado, mas responsabilidade de todos. Então eu tenho a responsabilidade como cidadão de denunciar. Agora eu tenho que ser protegido, porque eu não posso encarar um bandido desse que não respeita nem a polícia, nem a justiça. Como é que eu vou encarar um bandido desse? O cidadão comum, que tem um endereço, que tem família. Então o Disque Denúncia, eu tenho defendido isso em todos os fóruns que participo, da polícia, da justiça, do Ministério Público. Tivemos um encontro em Goiás, dos Ministérios Públicos de todo o país. Isso eu publico em livros, em artigos. Por que não fazer isso? É uma medida barata, agora um Disque Denúncia específico do futebol. Específico do futebol. É uma medida barata que já tem lastro na legislação e tem lastro na experiência brasileira. Seria uma medida concreta, efetiva e imediata. Por que não fazemos? Deputada Marta Rocha, o que acha dessa proposta? Eu acho que eu quero entender por que ainda não foi feito, porque é algo muito, muito simples e de uma eficiência muito grande. Perfeito. Nós aqui, professor, na Alerj, nós temos o Alô Alerj. E a própria Comissão de Segurança já recebeu informações relativas à autoria de um crime praticado contra uma criança. E foi muito simples, né? O Alô Alerj mandou para a comissão acionou a polícia e, através dessa movimentação, a mãe, que até então não sabia, um crime comum do padrasto praticando crime contra a sua enteada, isso foi resolvido. É algo muito simples. E quero dizer aqui que o Disque Denúncia, hoje, do Estado do Rio de Janeiro, sob a presidência aí de Zeca Borges, existe desde a década de 90, então tem toda... E dá resultado, né? E dá resultado, então é algo imediato. Às vezes eu fico pensando que as pessoas querem soluções muito mirabolescas, quando o emergencial, né, aquilo que é a boa produção, fica sendo desconsiderado, talvez pela sua simplicidade, que por trás dessa simplicidade tem a sua eficiência. Com certeza. Verdade, é verdade. Professor, o senhor tem um livro, aí é a segunda edição, né? Violência no Futebol. Eu queria que o senhor mostrasse ali para a câmera, por gentileza, que o senhor fizesse um apanhado geral, rapidamente, o que o senhor relata, o que o senhor conta nesse livro. Toda a história da violência no Brasil, em geral, e dentro dessa história da violência no Brasil, em geral, a violência no futebol. Com todos os dados atualizados até dezembro de 2016, com reflexão, com experiências internacionais que podem servir de referência e com propostas concretas, inúmeras propostas para tentar controlar e solucionar esse gravíssimo problema. Torcida única nos estádios. O senhor é a favor, é contra enxugar gelo? Porque os dirigentes, conforme disse a deputada Marta Rocha, não querem. Eles acham que há uma falência da segurança pública. Por um exemplo, Flamengo e Vasco ficou para a Volta Redonda, não ficou para a Volta Redonda, ficou se decidindo até que se firmou para a Volta Redonda. Eles acham que isso é uma falência da segurança pública e que a polícia, que não é só a polícia, conforme disse a deputada Marta Rocha, a polícia ali está para repreender, a polícia está ali para policiar, mas há uma questão de educação, conforme o senhor também disse. Então eu pergunto ao senhor, a torcida única resolve? Que já tivemos São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Olha, não resolve. Eu até entendo a boa intenção das pessoas que tomam essa medida, porque diante desse horror alguém tem que fazer alguma coisa. Agora, não se trata só da boa intenção, se trata de avaliar a correção da medida. E nesse sentido, eu acho que essa medida não adianta, não resolve. Primeiro, pelo que já falamos, 90% dos conflitos se encontram fora do estádio. Dentro do estádio, a situação está razoavelmente bem controlada. Então focar, desenvolver energias, esforços operacionais da polícia, oferecer energias, tudo para um local onde já está controlado. E fora, o vandalismo é imenso. Primeiro lugar é esse. Segundo, a grande graça da cultura do futebol é a diferença das duas torcidas. Certo. Agora, eles têm que ir para ali com a ideia de que adversário não é inimigo e que competição não é agressão. Quem cumprir a lei, que seja muito bem-vindo. E quem não cumprir a lei, que seja severa e exemplarmente punido. Isso é que uma sociedade democrática de direito, repito, prega e tem que implementar.
Um outro aspecto é que desde o Barão de Coubertin, no final do século XIX, quando ele reedita os Jogos Olímpicos, ele levanta uma ideia, ele era educador, ele diz assim, mais importante do que o aspecto da saúde do esporte, da competição, o mais importante são os aspectos educacionais do esporte, que o esporte ensina valores de socialização. Então é a torcida, a dupla torcida no estádio, que ensina, que educa, que passa os valores de você conviver com a diferença, de você entender o contraditório, que é tão importante para a democracia, e de você se socializar e aprender a ganhar e perder. A torcida única já foi experimentada em vários países, em vários estados do Brasil, e não deu certo. E o Rio de Janeiro, que sempre teve torcida dupla, não apresentava os piores números em termos de violência, porque tinha aqui um policiamento específico, aliás, o único caso no Brasil, que é o caso do JEP. Foi o primeiro. Foi o primeiro. O Rio foi pioneiro. E efetivamente, igual ao JEP, especializado, só ele tem no Brasil. O que disse ainda agora a nossa deputada. Então, não adianta a torcida única. Minas Gerais já aboliu isso. E os estados, como Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro, que tinham torcida dupla, não apresentavam os piores números. Os piores números da violência recente, São Paulo, que tem torcida única, e os estados do Nordeste. Deputada, eu entendi dessa forma, não sei a opinião da senhora e nem também do professor Maurício Murad. Nós estamos aqui em cima da hora do programa. Eu conheço o promotor Rodrigo Terra. Eu entendi a forma dele o seguinte, torcida única, foi uma ação civil pública do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Para quê? Para que chamasse a atenção dos dirigentes, sejam os dirigentes de clubes, da federação ou da CBF, para que eles se entendessem e encontrassem uma solução, como aconteceu no encontro com o juiz, recentemente, em que liberou a torcida dupla no estádio. A senhora encarou desta forma também? Para que chame a debate? Com certeza pode ter sido essa decisão quando ele sugeriu isso, a intenção dele quando ele sugeriu isso. A segurança ela também não pode apenas sair assumindo todas as responsabilidades. Com responsabilidade ela tem que dizer, nessa cidade, com esse plus de policiamento que temos que dar, nós não conseguimos resolver. Eu acho que é muito cômodo para os presidentes de clube falar que a responsabilidade é da segurança. Eu quero saber qual é o papel do clube nesse momento educador, que fala tão bem aqui o professor Murad, qual é o papel do clube, qual é o papel do atleta, né, que é uma referência para aquela torcida, sobretudo, por quê? Porque alguns dirigentes também semeiam esse sentimento que não é mais do que um sentimento de adversidade, é quase um sentimento, né, de inimigo mesmo, de uma guerra entre as duas torcidas. Então eu acho assim, eu acho que a decisão, a intenção foi boa, mas eu continuo dizendo que não acho que isso vá contribuir para a solução do fato. O que a gente tem que ter são medidas educativas, medidas preventivas e medidas repressivas, sobretudo com a identificação e a punição dos autores. Tá certo. Eu quero agradecer a presença da deputada Marta Rocha, que preside a Comissão de Segurança aqui da Alerj, e do professor e sociólogo Maurício Murad, por vocês terem vindo aqui no Arena Esportiva. Ainda vamos fazer outros programas aqui sobre este tema, que certamente, lamentavelmente, isso não vai terminar. Né? Tomara que minimize, né? O ideal seria que terminasse. Mas você também pode assistir o programa, o Arena Esportiva, pela internet no www.alerj.rj.gov.br e mandar sugestões também para o e-mail arenaesportiva@tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.